Tornou-se viral uma intervenção de Francisco Rodrigues dos Santos, que muitos de vocês me pediram para reagir, que foi basicamente uma intervenção em que ele diz que André Ventura não só não é líder da direita, como ele diria que, neste caso, se Francisco Rodrigues dos Santos diz dele próprio, se tivesse sido uma figura que só tivesse conseguido 33% dos votos e tivesse 70% dos portugueses a rejeitá-lo, que pintava a cara de vermelho e que sentiria vergonha. Este raciocínio tem tantas incongruências e o próprio deve-se ter esquecido da sua carreira política, mas já lá vamos que o roast deste vídeo vai ser importante para algumas figuras, nomeadamente Francisco Rodrigues dos Santos. Vamos ouvir e fazer uns comentários. Nós verificámos foi que esta foi uma eleição que juntou e não que dividiu. E cada um, até imitando aquela coreografia do próprio Super Bowl, conseguiu que o seu estandarte fossem democratas cristãos, sociais-democratas, socialistas, comunistas ou até liberais, afirmar uma ordem de liberdade, de respeito pelas instituições e de desenvolvimento do país. Porque em democracia nós, nem todos, estamos de acordo quanto àquilo que queremos. Sim. Mas provamos que a maior parte dos portugueses sabem aquilo que não querem. Portanto, eu que toda a vida me empenhei na causa pública, sei que o radicalismo populista é uma antítese da liberdade. O que não se pode fazer, e eu aqui entrarei em rota de colisão, com muito analista político ouvia desfilar-se num cortejo ontem nas televisões, é dizer que André Ventura tem aqui uma vitória que o legitima a querer liderar um espaço centro-direita. Eu vou-lhe ser muito sincero, eu já tive uma derrota eleitoral, mas se eu tivesse cerca de 70% dos portugueses com apenas duas escolhas a rejeitar-me, eu pitava a cara de vermelho e tinha vergonha de dizer que podia liderar o que quer que fosse neste país. Antes de ouvirmos a segunda parte, eu não vi a cara de Francisco Rodrigues dos Santos pintada de vermelho quando ele retirou pela primeira vez o CDS do Parlamento Português. É verdade. E, portanto, este raciocínio tem tantas incongruências e Francisco Rodrigues dos Santos é um líder partidário, um ex-líder partidário tão frustrado que mete dó ouvi-lo a fazer comentários. Francisco Rodrigues dos Santos tirou literalmente o CDS do Parlamento. Teve o pior resultado de sempre do CDS. É provavelmente um dos piores líderes partidários da democracia portuguesa. E é ele que vem dar lições de moral a André Ventura. Por amor de Deus, quer dizer, nós temos que ter a noção do que é que André Ventura fez em 6 anos. Em primeiro lugar, dar nota desta conversa de que se eu tivesse 70% dos portugueses a rejeitar-me, eu pintava a minha cara de vermelho. O André Ventura não teve 70% dos portugueses a rejeitá-lo. Teve 66% de 50% dos portugueses. Porque para o caso de Francisco Rodrigues dos Santos não se lembrar, metade dos portugueses ficam em casa. E portanto nós não sabemos se eles rejeitam ou não André Ventura porque eles não se pronunciaram. E portanto, metade dos portugueses não se manifestou. E António José Seguro conseguiu 66% dos 50% de eleitores que foram às urnas e, além disso, conseguiu tudo isso com todos os partidos do lado dele. Foi literalmente 8 ou 9 contra 1. E, portanto, olhando em consideração, vendo que 8, 9 partidos, portanto, 95%, 90% dos partidos existentes em Portugal estão de um lado, e André Ventura estava sozinho do outro e conseguiu 33%, mais de 1.700.000 votos. E, portanto, 1.700.000 votos foi coisa que o Francisco Rodrigues dos Santos, nem nos seus melhores sonhos, almejava alcançar em democracia, porque sempre foi um inútil enquanto líder partidário. É verdade. Portanto, olhando para esta situação, é falso que 70% dos portugueses rejeitem André Ventura, desde logo porque nem houve 70% dos portugueses a votar em Portugal. Houve 50%. E, portanto, houve uma abstenção de metade dos eleitores e António José Seguro conseguiu 66% de metade dos eleitores, o que dá em torno de 30 e muitos por cento, 40% da margem eleitoral, que é uma coisa que Francisco Rodrigues dos Santos parece não querer perceber. E em segundo lugar, a maior parte das pessoas que rejeitaram André Ventura foram as que votaram em António José Seguro. Não porque António José Seguro tenha um particular mérito da noite eleitoral, mas porque literalmente poderia estar ali outra figura qualquer, porque a união partidária, a união nacional, que até tem graça utilizarmos esta expressão para caracterizar esta panóplia de partidos que se uniu em torno de António José Seguro, teria-se unido em torno de António Filipe, teria-se unido em torno de Catarina Martins, teria-se unido em torno de Marcos Mendes, de Gouveia e Melo, seja de quem for, não interessa quem é que lá estava, de Coutinho de Figueiredo. Basicamente o que íamos ter era todos os partidos em torno de um candidato que não fosse André Ventura. Portanto, António José Seguro, enfim, tem mérito, claro que tem, é eleito Presidente da República, e as pessoas deslocaram-se e saíram de casa para ir votar nele, mas em última instância temos que perceber que no lugar de António José Seguro poderia estar o Nodi.
ou o feiticeiro de Oz, não interessa quem é que lá estava, era em torno de quem os portugueses se iam unir contra André Ventura. E aliás, uma parte dos portugueses, porque como eu disse, não foram os portugueses, não foi 70% do povo português que rejeitou André Ventura. Desde logo porque uma boa parte dos emigrantes não conseguiu votar por impedimentos legais criados pelo sistema político, porque sabem perfeitamente em quem é que os emigrantes votam. E em segundo lugar, só 50% dos eleitores registados é que se deslocaram às urnas. Portanto, o Francisco Rodrigues dos Santos não sabe o que é que pensam 70% dos portugueses. Sabe o que é que pensam 66% dos portugueses de 50%, que tinha 8 partidos em torno dele. É uma coisa um bocadinho diferente, mas vamos ouvir a segunda parte. É que o André Ventura foi rejeitado por 80% dos eleitores do centro e do centro-direita em Portugal, que preferiram votar num candidato centro-esquerda do que em André Ventura, num quadro político onde a direita é altamente expressiva e a esquerda está reduzida à sua expressão minoritária no Parlamento. Se nós contarmos os votos dos candidatos do centro, centro-direita e da direita na primeira volta das eleições, totalizam 2.300.000 votos. O André Ventura apenas conseguiu cerca de 20% destes votos. Ou seja, há 1,8 milhões de eleitores que são sociais-democratas, são democratas cristãos, são conservadores, são liberais, que quiseram votar em António José Seguro para não ter André Ventura como Presidente da República. Então eu pergunto, um homem que tem este indicador do eleitorado quer liderar o quê? Na verdade, está longíssimo de ser alternativa ao que quer que seja. Mas por essa ordem de razão, seguimos o discurso de André Ventura, também se pode dizer abusivamente e do meu ponto de vista absolutamente errado, portanto, discordando aqui da tónica que ouvi, que foi dominante ontem, também se diria, bem, então o Partido Socialista também conseguiu mais 1,5 milhões de votos. Quer dizer, é um partido que é hoje em dia hegemónico na política portuguesa, só tem paralelo com o Estado Novo. E nós sabemos que não é isso que acontece. Não tem nada a ver. O Francisco Rodrigues dos Santos é mesmo inútil. Honestamente, não há outra forma de o descrever. Comparar André Ventura a António José Seguro no panorama político português é não perceber as vantagens e as desvantagens do facto de André Ventura ser líder partidário. A questão é, André Ventura, para o bem e para o mal, foi às eleições presidenciais e era líder partidário. E, portanto, nós percebemos que, evidentemente, o partido do líder partidário que vai a votos numas presidenciais pode, evidentemente, ser transportado de uma eleição para a outra, pelo menos em termos comparativos, não, evidentemente, em termos absolutos, são sempre eleições diferentes, mas o que é facto é que as pessoas que passaram a vida toda a dizer que o Chega era só André Ventura, agora que André Ventura consegue os votos sendo líder partidário, já dizem que o Chega não tem nada a ver com o André Ventura. É consoante a conveniência, aliás, agora andamos a falar de número de votos, porque as percentagens não agradam aos resultados dos mídia. Os presidentes da República são eleitos sob que métrica? Sobre o número de votos ou sobre a percentagem de votos? É evidentemente sobre a percentagem de votos, porque sobre o número de votos, e podemos olhar para o número de votos para fazer análises especulativas e para comparar números, tudo muito bem, dou isso de barato, mas o que é facto é que as maiorias parlamentares são feitas em torno de percentagens e são feitas em torno de números de deputados. O que é facto é que o Presidente da República é eleito em torno de percentagens. O que é facto é que vocês nas autárquicas, se candidatarem, são eleitos em torno de percentagens. E, portanto, o que nós comparamos toda a vida são as percentagens. Mas como António José Seguro não conseguiu o recorde de Mário Soares em termos percentuais e André Ventura em termos percentuais acaba de ultrapassar a AD, e tal, agora temos que olhar para o número de votos. Toda a vida foi assim. Toda a vida olhamos para as percentagens. É exatamente como a questão dos deputados. Na altura, o Partido Socialista é ultrapassado e diz assim, não, mas nós temos mais votos. Who cares? Por amor de Deus. Ninguém quer saber. Vocês têm mais número de votos, mas elegeram menos deputados. Estão em terceiro. Aguentem-se. Por amor de Deus, quer dizer. Isto é uma coisa que a narrativa muda sempre consoante dá jeito. E depois, o Francisco Rodrigues dos Santos fazer esta comparação já é ridículo, porque António José Seguro não é líder do PS, André Ventura é líder do Chega. Logo aí, há uma diferença absolutamente abismal. Em segundo lugar, o centro-direita votou em Seguro para não votar em Ventura e, portanto, isso não é uma legitimidade de António José Seguro propriamente dita. E em terceiro lugar, esta ideia de que, eu dediquei a minha vida à causa pública e André Ventura foi rejeitado por 1,8 milhões de pessoas, dedicou a vida à causa pública e nunca conseguiu 1/3 dos feitos políticos de André Ventura, nem 1/5 e se calhar nem 1/10. E depois, em segundo lugar, Francisco Rodrigues dos Santos não sabe quantas das pessoas é que votaram para as nacionais e depois voltaram a votar nas presidenciais. Nós não podemos simplesmente dizer que 1,8 milhões de eleitores à direita do PS rejeitaram André Ventura, porque a maior parte deles se calhar nem foram votar porque não queriam votar em nenhum dos candidatos. Não está certo de que tenham votado em António José Seguro porque nós não temos a certeza disso. E portanto, andamos aqui meramente a conspirar. Francisco Rodrigues dos Santos está cada vez mais parecido a Pedro Costa e está mais do que explicado porque é que ele arrumou com o CDS e a culpa é mesmo dele, porque na verdade
Francisco Rodrigues dos Santos é provavelmente um dos piores líderes partidários da democracia portuguesa. E, portanto, vai ter que dormir com esse histórico. Agora, não se venha comparar às figuras grandes da política portuguesa, como é André Ventura, porque, convenhamos, André Ventura em 6 anos conseguiu o feito que a maior parte dos líderes partidários não conseguiu em democracia e, portanto, Francisco Rodrigues dos Santos vai ter que dormir com o facto de ter arrumado com o CDS, o André Ventura vai ter que dormir com o facto de ter quase 2 milhões de votos. É uma pequeníssima diferença. Mas, enfim, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.